E dando sequência à formação do time de trabalho, na aula de hoje a gente vai falar dos profissionais de engenharia e arquitetura, que são os profissionais que vão acompanhar a gente desde o momento que a gente encontra o terreno, fazendo estudos de viabilidade preliminar, até o momento que a gente entrega as unidades. Eles vão participar das visitas nas obras, da aprovação do projeto na prefeitura, da entrega das unidades no final. Então, são profissionais que a gente também vai ter um relacionamento muito próximo. A abordagem é a mesma que a gente viu nos outros, né? É importante a gente desenvolver uma parceria com esses profissionais antes de iniciar o processo de desenvolvimento do terreno, porque uma vez que a gente encontre o terreno, a gente já tem que ter os profissionais de engenharia alinhados com os nossos objetivos. Imagina só, você vai em busca de um terreno, e aí você encontra, aí vem a demanda jurídica, você ainda não tem um advogado. Aí vem uma demanda contábil, você ainda não tem a contadora. Você precisa fazer um desenho daquele projeto que você deseja executar, e você ainda não tem um escritório de engenharia. Então é importante a gente desenvolver essa equipe, no caso dos engenheiros aqui, especialmente antes de encontrar o terreno, porque a gente tem que ter um tempo rápido de resposta a partir do momento que a gente encontra o terreno para poder entender o número de unidades que cabe ali para a gente avançar nos nossos estudos. Vocês vão ver que lá na frente, na fase de viabilidade, a gente tem a viabilidade em duas etapas, né? Na viabilidade preliminar, a gente precisa saber, no mesmo dia que a gente encontra o terreno, quantas unidades cabem ali e o tamanho das unidades, para a gente poder fazer um estudo preliminar de preço de venda e um estudo preliminar de custos, tá? Então, é muitíssimo importante desenvolver esses profissionais antes da gente iniciar a busca pelo terreno, agora, nessa etapa de formação do time de trabalho. E o discurso com eles é o mesmo, né? A forma de contato. Olha, eu sou construtor incorporador, estou buscando desenvolver um projeto aqui nessa cidade ou na região aqui e gostaria de agendar uma visita para a gente poder conversar, quero falar sobre o meu projeto. O negócio com eles aqui, eu vou separar em algumas etapas, tá? Primeiro, conversar com eles sobre a experiência que eles têm sobre o tema, né? Que é, por exemplo, construção de prédios. Seja ele qual for o tipo de projeto que você for fazer, é muito importante você contratar um profissional ou fazer parceria com um profissional que já tenha experiência nesse tipo de projeto, tá? Então, se você for fazer, por exemplo, um condomínio de casas, é importante você contratar um profissional que já tenha feito, já tenha tido essa experiência. Se você for fazer um prédio, é importante você contratar alguém que já tenha aprovado um prédio, especialmente na cidade onde será construído, tá? Porque a legislação municipal, ela muda muito. Cada cidade tem lá as suas próprias regras, né, de acordo com o desenvolvimento da cidade. E precisa ser assim mesmo, tá? Em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem os imóveis que são o HIS, que é o Habitação de Interesse Social, tá? Essa habitação de interesse social, ela pode ocupar, se não me engano, em São Paulo, até 80% do terreno e não precisa de vaga de garagem. Diferente da minha cidade aqui, que é uma cidade de interior, tá? Em que a gente pode ocupar no máximo 60% do terreno e é obrigatório, no mínimo, uma vaga para cada 2 unidades, se a unidade tiver no máximo 27 metros quadrados. Então essa legislação muda muito, de cidade para cidade. É importante a gente desenvolver um profissional que esteja habituado à legislação da cidade para a gente ganhar agilidade. No momento que a gente encontrar o terreno, a gente tem pouco tempo para entender ali o número de unidades que a gente vai desenvolver nesse terreno. Por isso a importância da gente desenvolver esse escritório de engenharia antes e trabalhar com eles a nossa ideia, né? Alinhar ali os nossos objetivos. Então, assim, no momento que vocês estiverem reunidos com esses profissionais, e aqui daqui a pouco eu vou falar um pouquinho das atividades deles aqui, é importante entender se eles têm experiência na aprovação de prédios, por exemplo, se for prédio, tá? E se eles entendem bem a legislação municipal, porque a gente vai precisar de agilidade no momento que a gente encontrar o terreno. E é preciso alinhar isso. E aí vem a estratégia de parceria. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma estratégia assim, ou eu pago muito pouco no início da viabilidade, quando eu encontro o terreno, ou eu deixo para pagar tudo quando a gente entrar na fase de aprovação. Então tem várias formas da gente fazer e formar essa parceria. Eu tenho um engenheiro aqui, por exemplo, que ele topa ir fazendo os processos de viabilidade junto comigo, então ele faz 1, 2, 3 processos, de repente, que não dão certo, não avançam, tá? Ele também, nessa etapa, desenha muito pouco, mas faz algum desenho ali para mim. E no momento que a gente
formalizo o contrato, que a gente vai avançar nos estudos, aí eu começo a pagar um valor combinado com ele, baseado no metro quadrado. Então, o valor de projeto é baseado no metro quadrado, tá? Eu tenho outra situação também, em que de repente eu começo a pagar no início, quando a gente fecha os projetos, mas a maior parte do pagamento vai acontecer durante a obra. Então, tem diversas formas de firmar esse acordo junto com os profissionais de engenharia. O que eu recomendo se for fazer pagamento, o mínimo possível na fase preliminar, tá? Para poder fazer o estudo de vagas e o estudo de quantidade de unidades que vai caber ali. Aí a gente faz a opção de compra. Se o proprietário aceitar a opção de compra, a gente vai avançar para o detalhamento, e aí no detalhamento a gente paga mais um pouquinho para poder ver o quantitativo, quanto que vai ficar ali de quantitativo de materiais. Se dentro do nosso estudo a gente fechar ali a proposta da opção de compra e for avançar para aprovação, aí a gente combina um fluxo de pagamento maior. Tá? Então tem algumas formas de trabalhar. Via de regra, eu gosto de pagar muito pouco no início, porque esse acaba sendo um contrato de risco para os dois lados. Porque se o engenheiro também topar vir participar com a gente, a aprovação de um projeto de prédio, por exemplo, não é pouca coisa, é bastante dinheiro, né? Para um escritório de engenharia acaba sendo um impacto significativo. Eu estou fazendo agora, por exemplo, tá? Vou citar um exemplo para vocês. Um estudo de prédio para 28 unidades, a estimativa é que a gente tem em torno de R$ 50 mil de projeto nesse processo que a gente está fazendo, se ele for até o final. Tá? Então é um valor significativo. Acho que vale a pena negociar bastante para a gente pagar o mínimo possível. Eu acho que para esse projeto, até a aprovação, a gente deve investir cerca de R$ 10 mil de projeto. Aí depois vai ter topografia e outros serviços lá, tá? Então, eu acho que uma boa forma de negociar é dessa maneira, pagando o menos possível no início e avançando gradativamente nos pagamentos. Não faça um negócio com um escritório de engenharia e arquitetura que queiram receber, de repente, um dinheiro antecipado, esteja fora do valor de mercado. Faça uma pesquisa antes, tá, para saber o quanto geralmente gira ali os valores em torno do metro quadrado. Quando a gente for conversar de projetos, por qual projeto começar, a gente vai ter aulas específicas sobre isso. Mas, via de regra aqui, o que a gente precisa é de projeto arquitetônico principalmente na fase preliminar, tá? Na fase preliminar é basicamente um estudo de vagas e um estudo de posicionamento do prédio, do terreno. Não precisa nem de detalhes da planta interna. É só para saber ali o contorno do prédio, como que vai ficar, a caixa de escada, o posicionamento e as vagas, tá? Então, por isso que esse projeto deve ser barato, não é um projeto complicadíssimo de fazer. É relativamente simples, tá? Uma outra coisa importante aqui do desenvolvimento dessa parceria com o escritório de engenharia é absorver o currículo deles. E aí isso é muito importante para as pessoas que não têm experiência e não têm currículo de obra, porque aqui a gente ganha currículo, tá? E, por exemplo, se eu fosse hoje desenvolver um tipo de obra ou projeto em que eu não tenha experiência, eu faria dessa forma como já fiz. Tá? Absorver ali o currículo do profissional e levar para o projeto. Eu construí um galpão há pouco tempo atrás e eu não tinha experiência em estrutura metálica do jeito que nós fizemos. O que eu fiz? Levei um engenheiro experiente em estruturas metálicas. Tá? Um engenheiro experiente especializado em estruturas e que acompanhasse a obra junto comigo. Então, eu levei o currículo desse engenheiro para essa obra. Você que não tem experiência, de repente, em obra nenhuma, tem o mesmo caso que eu, por exemplo, que não tenho experiência em outro tipo de obra. Eu nunca fiz uma casa em steel frame, por exemplo, nunca fiz. Tá? Partindo desse ponto de vista, eu tenho a mesma experiência que você que nunca tocou obra se a gente for falar de steel frame. Tá? E o que eu faria nesse caso? Buscaria um especialista para levar junto comigo. Ok? Então a gente tem que desenvolver esse profissional e absorver o currículo dele. O que eu faria nesse caso? Eu faria uma reunião com esse profissional, apresentaria o plano de negócio para ele, tá? E criaria, de repente, um prêmio de participação para ele na obra, para a gente poder usar esse currículo deles. Principalmente se você tiver uma capacidade grande de captar recursos com investidores, que vai ser o seu papel. Nós vamos aprender aqui, tá? Então, no final da escalada imobiliária, você vai estar apto a captar recursos para poder financiar uma obra, que é uma atividade que, de repente, o engenheiro não tem expertise. Então, ele vai entrar com o currículo dele
e você vai entrar com toda a gestão do projeto, né? A gestão jurídica, contábil, de captação de recurso, enfim, aí vocês vão juntar a energia para poder implementar o processo. E aí tem que se criar, de repente, um prêmio de participação por isso. Eu tenho obras, por exemplo, que eu tenho algumas formas de ganhar, de ser pago nas obras, né? Então eu tenho lá um percentual que eu vou recebendo durante a obra, de administração de obra, normalmente gira em torno entre 10% e 15%. No final, quando é venda, eu tenho um prêmio de performance. Então eu tenho lá 25%, 30% de pagamento, além daquilo que eu já recebi de administração da obra, em cima do lucro líquido do projeto. Eu posso combinar com o engenheiro o seguinte, nós vamos pagar todo o projeto para você fazer, eu vou te repassar, sei lá, 10%, 20% do que eu receber durante a obra como gestão de obra, e no final, esse prêmio de participação que eu vou receber em cima do lucro líquido, eu te repasso 10%, 15%, 20% para você trazer o seu currículo para dentro do nosso projeto. E aí você busca realmente alguém que tenha experiência naquilo que você deseja empreender. Por exemplo, a construção de prédios, tá? De repente você desenvolver um engenheiro aí na sua região que tenha muitos prédios para mostrar que ele já construiu, esse é um currículo valioso no convencimento de investidores e de pessoas para entrar no projeto. Se você se associa a esse engenheiro, cria uma premiação para ele receber para além do projeto que você vai pagar para ele desenvolver, então fica simples de absorver esse currículo, tá? E eu acho totalmente saudável uma relação dessa. Você ganha respaldo, ele vai ser o responsável técnico da obra, ele vai fazer visitas de acompanhamento da obra. Então, eu acho que é uma relação saudável, especialmente para quem não tem experiência nenhuma em obra. De repente, a gente tem casos aqui de alunos que são advogados, por exemplo, são excelentes gestores, têm facilidade na captação de recursos pelo networking que ele tem, se associa a um engenheiro e aí ele cria esse currículo, tá? Consegue trazer os investidores e criar a estrutura inteira para fazer o negócio funcionar. Então eu acho que é uma relação saudável que tem potencial de dar muito certo se for bem construída. Tá? Eu não acho que o pagamento tem que ser acima de 20% do que você ganharia de jeito nenhum. Tá? Eu acho que tem que ficar ali entre 10%, 15%, 20% no máximo, estourando. E eu acho que poderia ser dessa forma. Então, se de repente o engenheiro topar entrar no negócio para trazer o currículo dele, e isso tem que ficar bem claro, a sua participação aqui vai ser para trazer o currículo e me assessorar nessa parte aqui. E aí cabe até uma negociação preliminar, tá? Nós vamos fazer, eu vou atrás de terreno. Quando eu encontrar o terreno, você vem, desenha, faz a viabilidade técnica, me ajuda a fazer os custos, a obra acontecendo, eu te pago o projeto, o preço de mercado, você vai receber o projeto, e aí você vai receber 15% da minha administração de obra e 20% da minha participação nos lucros no final. Para isso, você vai fazer o acompanhamento, vai ser o responsável técnico da obra junto comigo e vai trazer o seu currículo para dentro do projeto. Dessa forma, quando você for abordar um terrenista, quando você for conversar com um terrenista, ou for conversar e negociar com um investidor, quando ele perguntar do seu currículo, mesmo que não pergunte, você pode apresentar o currículo do engenheiro como se fosse não, né? Que é o currículo do projeto. É o que eu faço aqui com as minhas obras, tá? Eu tenho obras compartilhadas, por exemplo, que eu desenvolvi com outros construtores, que eu trago para dentro do projeto e passo a ser meu currículo. Eu terminei de fazer um galpão agora, por exemplo, que dependendo do investidor que vem me visitar, eu levo ele no galpão lá. E esse galpão, eu não fiz o galpão 100%, né? Eu fiz em parceria com o engenheiro. E aí eu levo, o investidor leva a pessoa interessada lá, apresenta o projeto, a gente fala do engenheiro, né? Aqui nós fizemos em parceria com o engenheiro, né? E a gente apresenta ali. É uma forma da gente trazer currículo para dentro do nosso projeto. Dando uma olhada aqui, é importante entender que esses profissionais vão fazer o estudo de viabilidade técnico junto com a gente. Numa fase preliminar, esse estudo de viabilidade técnica, ele é preliminar mesmo, tá? A gente vai ver isso depois no módulo 3, quando a gente encontra o terreno e faz o estudo de viabilidade preliminar. Ele é muito simples de fazer, é basicamente uma alocação de vagas e do prédio em cima do terreno. Quando tem pilotis, aí o posicionamento dos pilares, via de regra é um projeto que não tem complicação essa fase de estudo, por isso deve ser barato, tá? Esse profissional também deve ser capaz de aprovar
esse projeto na prefeitura, deve conhecer lá a legislação, o código de obras da prefeitura. Você também pode se inteirar do código de obras da sua prefeitura, buscando lá por código de obras, cidade tal. Normalmente você consegue baixar o código de obra em PDF para você dar uma lida, é importante, tá? O código de obras, principalmente a parte de mobilidade, vai falar ali das vagas de garagem, como devem ser posicionadas. Tem cidade que aceita a vaga de garagem em 45 graus, tem cidade que não aceita, é o meu caso aqui. A minha cidade só aceita a vaga perpendicular, aquela que é de frente para a parede, assim, ou paralela. Ela não aceita, aqui não pode vaga em 45 graus para condomínio multifamiliar, tá? Então, é importante entender um pouquinho, se você tiver curiosidade, dá uma lida lá, senão esse profissional tem que dominar o código de obras da cidade. Eu já disse que é importante que seja da própria cidade ou que conheça bem os trâmites municipais. Tem uma questão também, né? A gente tem uma região aqui no Vale, onde a gente tem aqui São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, a gente tem algumas cidades próximas. Então você tem profissionais aqui que acabam entendendo assim, de 6, 7, 8 cidades no entorno da região. O profissional passa a ser especialista, tem cadastro em todas as prefeituras e acaba trabalhando numa região maior. Eu acho que vale a pena também se for dessa forma, porque você pode expandir seus horizontes, principalmente se você for fazer uma parceria de longo prazo com esse pessoal de engenharia, tá? Se o plano for construir um prédio, o engenheiro, o arquiteto deve ter experiência na aprovação desse tipo de projeto, é importante, tá? Se for um condomínio de casas, a mesma coisa. Se for um galpão também, a mesma coisa, tá? Além dos profissionais que vão aprovar o projeto arquitetônico, que é esse desenho, esse estudo inicial, normalmente o projeto que é aprovado na prefeitura é um projeto mais simplificado, tá? A gente vai precisar de outros profissionais. Eu listei 3 aqui. O profissional que vai desenvolver o projeto estrutural, e aí aqui é importante que seja um especialista. Então, não é todo engenheiro que faz cálculo estrutural que entende de alvenaria estrutural, é uma especialidade. Não é todo engenheiro que entende de cálculo estrutural de concreto armado que vai entender de estrutura metálica. Às vezes ele até estudou isso, mas não tem prática no assunto. É importante desenvolver um profissional que seja realmente especialista aqui. Um engenheiro eletricista para poder desenvolver o projeto elétrico, e aqui tem um parêntese muito importante. Os condomínios multifamiliares, especialmente os condomínios verticais, precisam de projeto elétrico aprovado na concessionária. Então a gente precisa de um engenheiro aqui que, além de ser engenheiro elétrico, ele precisa ter o conhecimento e a experiência de aprovar projeto junto à concessionária. Porque se você for fazer, por exemplo, um projeto elétrico para uma casa, o projeto elétrico da casa não precisa ser aprovado na concessionária. O que precisa é o projeto multifamiliar. Porque tem os padrões de entrada, tem os medidores, tem as caixas com os medidores, tem as bitolas dos cabos que muda de projeto para projeto. Então precisa ter aqui um engenheiro elétrico que tenha conhecimento em aprovação de condomínio multifamiliar. Tá? Projeto de bombeiro, importantíssimo, pessoal, importantíssimo ter um profissional que tenha especialidade em aprovar projeto de bombeiro. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Procurem na cidade de vocês algum bombeiro aposentado que trabalhe com isso. Por quê? Porque são os melhores profissionais que trabalham com esse tipo de projeto. Eu tenho aqui uma pessoa que me atende, que ele quando trabalhava no Corpo de Bombeiros, ele trabalhou a carreira dele toda no Corpo de Bombeiros fazendo vistoria em prédio, fábrica, enfim, fazendo vistoria de bombeiro, né? E analisando projetos. E aí ele se aposentou, constituiu uma empresa, ele não é engenheiro, ele constituiu uma empresa de projetos de bombeiro, projetos de incêndio, né? E ele tem um engenheiro junto com ele dentro da empresa. Então ele traz a experiência e a expertise dele, o engenheiro desenha, emite a RT e aprova lá nos trâmites do bombeiro, e ele cuida dessa parte de saber se o projeto está correto. Porque ele tem, além de ter um conhecimento profundo das instruções normativas do bombeiro, ele traz para a mesa os anos de experiência que ele tem fazendo vistorias. Então, para a gente aqui é muito cômodo, porque chega na hora de fazer a vistoria, a gente está com um projeto aprovado, adequa o projeto no prédio, tá? Instala lá os extintores de incêndio, ajeita as lâmpadas de emergência,
atende às medidas com relação à caixa de escada. Quando é prédio, a gente tem ainda a rede de hidrante, mas antes de fazer a vistoria, ele faz uma vistoria no prédio junto com a gente. Então a chance de a gente, de repente, não conseguir passar na vistoria do bombeiro fica muito reduzida, porque ele faz as visitas durante a obra para poder ajudar a gente a adequar lá tudo que é necessário para a gente conseguir atender a legislação e o projeto. E antes da gente fazer o pedido de vistoria do bombeiro, ele faz uma vistoria com a gente. Um profissional que passou anos fazendo vistoria pelo Corpo de Bombeiros, tá? Claro que se você não tiver esse profissional na sua cidade, a gente tem excelentes engenheiros que fazem esse trabalho. O que eu digo é que essa carga de experiência desse tipo de profissional pode fazer muita diferença para a gente na execução do projeto, tá ok? Então busquem aí na sua região, na sua cidade, um escritório de engenharia, de arquitetura e engenharia, ou um profissional que tenha essas especialidades que a gente busca. O desenvolvimento do projeto arquitetônico para poder fazer o estudo de viabilidade preliminar, viabilidade técnica. Um engenheiro que de repente tenha currículo para você aí que não teve experiência de obra ainda. Essa é uma excelente oportunidade de você desenvolver um parceiro com currículo e trazer esse currículo para dentro do projeto. Tá? Pelo menos até você ter ali 1, 2 ou 3 projetos dentro do seu currículo mesmo, né? Conta pra gente aqui nos comentários como foi essa experiência de conversar com esse escritório de engenharia. Se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui pra gente nos comentários que a gente responde. A aula de hoje era isso. Valeu, obrigado e até a próxima aula.